Poxa, legal. E faz tempo que você foi pra Israel e, tipo assim, Faz uns 3 anos já. uns 3 anos? 3 anos. Ah, poxa, E aí e foi trazendo. Tá. Agora a meta agora é ir para Ásia Menor, né? sim, Para Turquia ali, para região ver onde Paulo atuou. isso, as igrejas, né? Esse é o objetivo agora, né? E você tem que estudar às vezes, sabe, aonde o povo de Deus estava, sabe? Ah, Uhum. não, mas você vai estudar o Egito, porque o Egito tá um monte de Deus. Cara, Jesus foi para lá, Abraão foi para lá, José, É. o povo todo estava lá Uhum. no Egito. E eles ficaram, possivelmente Moisés escrevia em hieróglifo, Sim. né? Tá Então ali inserido naquela cultura, não tava tem lá. jeito. Então, sabe, eu tenho que estudar, tenho. Uhum. Tem que estudar aquela cultura e entender que, né, as menções que eles fazem do povo de Deus. Então, tudo isso eu tenho que saber, né? História da igreja, eu tenho que estudar história medieval? Tenho, né? Nós damos um curso de gastronomia medieval. Uhum. Sabe, a comida que você está comendo hoje aqui foi feito pelos monges beneditinos e, né, É, franciscanos naquela época, sabe? Quem acertou as receitas de vinho foram eles, né? sim. Eu vou ficar lá não, cheio de tudo, não. Eu vou estudar a vida deles, né? E vou trazer isso para nossa realidade. Tá? Poxa, que legal. Então, Legal. a área de gastronomia que você tem vontade de até de montar curso, Isso. seria para realmente mostrar para as pessoas e meio que inserir o cara Então, nesse a costume da gente época. eu fiz até 4 vídeos sobre isso e agora na Igreja Batista a gente deu um mês de gastronomia bíblica, né? Uhum. Nós tivemos um monte de visualizações, né? Então eu olhei e falei, nossa, é tudo isso, o pessoal tá vindo, né? E eles assistiram tudo isso. Isso ambienta o cara na época. Ele fala assim, poxa, mas como é que era o peixe né, o São Peter lá, né? O que eles pescavam? Pescavam uns peixão assim? Não, cara. Né? O Pedro pegava o São Peter, que é desse tamanho, uma tilápiona, né? É. E eu fiz até um vídeo cozinhei uma tilápia e cozinhei o São Peter, né? Falei, se esse aqui custa 40 conto, esse aqui é 10, né? É. Mas é da mesma família, são primos, né? Hum. Irmãos, né? Quase, né? Então, eu faço os dois. E aí eu vou falando de cada uma das especiarias, né? E por que os caras comiam tanto isso e aquilo? Porque isso fazia bem, eles já sabiam disso, né? Como é que eles cozinhavam, né? Como é que eles faziam o pão, né? Então, trazendo tudo isso, você entende, assim, ele trouxe pão e não sei como é que era o pão, né? Uhum. Era o pãozinho francês, né? É. Não, né? Era o pão sírio, né? Então era um pão estilo sírio, né? E desse tamanho, e tal. Então isso a arqueologia ajuda muito. Nossa, né, é interessante. Eles ambientam o personagem bíblico. Uhum. E a geografia traz o ambiente físico junto com o ambiente humano, né? Exatamente. O peixe, por exemplo, porque o cara tava perto do rio, né? Que Enfim. tipo de peixe, né? Então, e Uhum. um ajuda o outro, né? Um arqueólogo, ele pega ajuda de arquiteto, o cara fez a arquitetura, especialista em arquitetura grega. Então você olha e você fala, puxa, mas o que é isso aqui? Isso aqui é período interbíblico, mas os gregos estavam aqui, estavam aqui. Ó. Como é que era a arquitetura deles? A arquitetura romana. Você tem que pegar a ajuda de um monte de gente junta, né? Aham. E essa multidisciplinaridade é um conselho para todos, né? Ele tem que entender, para fazer, para a gente estar aqui, tem um monte de coisa envolvida aqui no meio, que são áreas diferentes, né? O seu Uhum. pai é especialista na parte elétrica, né? Eletrônica, né? É muito bom nisso, né? E ele tem outras áreas de atuação. Como é que pode um teólogo ser eletrônico? Pode, não tem problema nenhum, não é É. pecado, não. E, tipo assim, quando você, no curso de gastronomia bíblica, você mostra para as pessoas, elas experimentam exatamente o A gente que cozinha. tem como, então, você fazer uma receita da época exatamente igual hoje. Não dá pra gente saber exatamente igual, porque, sabe, a nossa farinha é diferente da deles, né? Então eu Uhum. tento ambientar o melhor que eu posso, né? Pego uma farinha, compro uma farinha, tem uma farinha italiana que ela é batida na pedra, né? Então eu tento pegar aquela farinha e tal. Que é parecido com o que eles tinham lá, não é exatamente igual. Uhum. Mas aí eu coloco isso num fogão, né? Que é diferente. Agora eu tô querendo fazer uns negócios, não sei se eles vão deixar. Eu queria fazer uma pedra para colocar fogo embaixo e tal, para fazer igual, né? Aham. E parecido, né, com o que eles tinham. Mas a gente tenta aproximar o máximo
pode, né? Quando eu faço pão asmo lá, o meu pão é mais bonitinho tudo, né? Mas no pão no tempo de Jesus era com uma farinha que não era boa, né? Eles batiam lá e bala. A gente está tentando se aproximar o máximo que pode dos personagens bíblicos, né? Para dizer exatamente o que eles faziam. E assim, é, as decisões grandes da Bíblia elas foram tomadas junto com o alimento. Sim. A ceia, o que que é? É comida, né? É. Né? O primeiro milagre de Jesus foi fazendo o quê? É. Né? Então, comida faz parte dos usos e costumes, é uma É. parte importante, né? Eu agora quero ampliar a gastronomia, além de gastronomia, eu quero pegar outros usos e costumes da época para formar o ambiente. A ideia é que o cara entre, né? Eu até dei uma ideia para ter alguns empresários aí que estejam me ouvindo aí que tem restaurante, dá uma pensada nisso. Eu cheguei até a falar com a minha filha é gastróloga, é chefe de cozinha. Uhum. E ela está trabalhando agora conosco, mas ela ainda cozinha, né? Faz coisas para fora, tudo. Eu falei, Bia, abre um restaurante. A parte da esquerda é Antigo Testamento, a parte da direita é Nossa. Novo, né? Legal, Na hein? parte da esquerda você põe o Zé Ribeiro lá falando hebraico com os caras, né? Na parte da direita você põe o professor de grego, né? Aham. E aí todo o cardápio é grego e hebraico e com a ambientação daquela época, né? Uhum. Então o cara veio lá, parecido com Abraão, lá e o outro, né? Quando eu fiz a viagem lá para Israel, eles fizeram um jantar e apareceu o Abraão lá, Abraão, os caras lá. E aí ele falou, olha, eu comi assim e tal, não sei o que e tal. E a gente comeu tudo no chão, tudo. Então, Uhum. fazer um negócio ambientado, né? Um com grego, outro com, né? Nossa, a ideia é muito legal. Com hebraico lá, né? Com os hebreus antigos, né? Como eles comiam, tudo, como eles faziam. E aí o cara consegue entender, né? O ambiente, né? Quando você faz uma peça de teatro, e vocês, eu já vi aqui alguns de vocês, você tenta ambientar, falando como é que era, né? Olha, não era um cavalo árabe, né, que o cara tinha um jumento, né, Uhum. para andar, né? E quando tinha, né? Porque É. o ambiente qual era? Era desértico, né? Quando você vai para Jericó, apesar de ser um oásis ali, é um deserto aquilo, né? Você olha, você vai para Qumrã, eu falei, mas como é que os caras ficavam aqui, né? Em Guedes lá, em Guedes só tem corça, né? E acácia, que é a única que consegue viver lá, e algumas plantinhas no chão. O resto é deserto, né? Esses são tipos de vegetação. Vegetação que tem sabe? E ao Uhum. mesmo tempo você vai lá, quando você sobe lá no Monte Carmelo, você olha, né, um oásis aqui, não, né, Mato pra todo lado. então é um país de contrastes, né? Temos que Uhum. estudar certo isso, né? Para dizer para os caras, para eles se ambientarem, né? Quando Elias olhou, ele olhou que ambiente, né? Uhum. E quando o cara que estava lá no Negev, ele olhou o quê? Nada, né? E quando você viajou para Israel, o pessoal fala que lá o clima ele é bastante desértico. E assim, diz que é uma condição que a gente não tem ideia aqui no Brasil. Não Porque tem, mesmo no seco, né? Nordeste, que é a parte seca daqui do Brasil, É. você ainda tem uma esperança de vida naquela terra, se irrigar, etc. Em Israel como que é? Pedregulho Então, mesmo? uma parte do que a gente visitou é pedra mesmo, né? Pedra de tudo quanto é tamanho que você possa imaginar. E as construções são de pedra, né? O chão é terra mesmo, é pedra Então, mesmo. nessas partes, sim. Agora, Israel é extremamente desenvolvido. Você pega uma cidade de Israel, o negócio é fantástico. Tal. Uhum. Mas você pega os sítios arqueológicos, é louco, né? É aquilo que está escrito na Bíblia mesmo. Você olha o portão de Abraão, tal, nossa, é louco, né? E quando você entra lá e você fala, olha, o Monte Hermon forma o Rio Jordão, você fala, nossa, você pensa no Amazonas, né? O Rio Jordão é um córgo, né? Né? Só que quando enche é que nem Josué, ele não ia conseguir atravessar aquele negócio, né? Uhum. Tinha que Deus intervir, não tinha jeito, né? Quando tá em tempo de cheia é uma loucura aquilo. Mas o que forma o Rio Jordão, sabe? Aqueles três nascentes, a maior delas é o córrego lá de Dan, né? É a torrente de Dan. Sabe, na fazenda dos meus tios lá de Minas, tem córrego muito maior que aquilo e a gente acha pequeno, né? E Aham. aquilo é um corguinho, né? E bala, né? Por quê? Porque não tem água, né? Então, coisas que não, né? Não tem água, né? Jericó era um negócio assim fantástico, né? Porque era um oásis, né? Né? Tinha uma maneira de sobreviver, mas você olha 2 metros para frente, né? Nas ruínas, não tem nada. Não tem nada.
E é uma poeirada danada, né? E eu falei, vou vender produto para lavagem a seco de veículo aqui de monte, né? Porque os caras não têm água, né? Aham. E empoeira tudo, né? Então, e tem lugares lá que são extremamente férteis, né? Você passa no Rio, assim, não estou falando por mal, mas você desce o Rio Jordão, pro lado de Israel, é todo fertilizado. O cara planta banana, tâmara, tudo. É um jardim aquilo, né? Uhum. Você olha pro lado da Jordânia, é só duna. Mas é bem. Eu tirei até um monte de fotos sobre isso. Eu falei, nossa, não é possível isso, né? Você olha para outro lado, não tem nada. É contraste mesmo. É um contraste absurdo. Israel é um povo abençoado, sabe? Os caras, eles são os caras, viu? Eles fazem coisas brotar do meio do deserto. É louco o Eles negócio. irrigam esses terrenos aí de pedregulho e Perigo, tudo, né? eles têm um sistema louco, né? O Mar Morto, por exemplo, ele desceu quase 5 metros, né? Então, o cara falou, antes era aqui, agora é aqui, né? Uhum. E eles estão dando um jeito de voltar com água para o Mar Morto para ele poder revigorar. Senão daqui a pouco seca aquele negócio, né? Isso. Você enxerga Sodoma e Gomorra embaixo. Você fala assim, Então, Sodoma, eu vi esses tempos, eu li alguma coisa nesse sentido, que está muito baixo. diminuindo, porque É não é, horrível. não é só pela evaporação, outros fatores humanos ali. Humanos. O Então, próprio Rio Jordão está diminuindo a muito, vazão dele, né? né? O Monte Hermon tá. Você olha o Monte Hermon, é um deserto. Quando você olha no inverno, é neve, só neve, né? Então, nosso pastor foi lá e falou assim: eu vou tirar as duas fotos. Tirou no deserto, eles olhando assim, o deserto atrás e o Monte Hermon, né? Aí você pega no inverno, é só neve. E os caras com capuz, tudo com neve, né? Ah, então naquela região de Israel, né? Ali? Porque o Monte Hermon é Síria, né? Aí Tá. ele vai descendo, desce os três corgos lá, né? É. E vai pro Lago Ula, depois vai pro Mar da Galileia e depois desce pro Mar Morto, né? Então essa formação está diminuindo a água, né? Você pega o Mar da Galileia também não está, né? O Mar da Galileia é um lagão, né? Sim. E o Lago Ula já não existe, mas o Lago Ula é um local de preservação ambiental, tudo, mas não é mais o que era, né? Então, eles estão tentando mudar um pouco essas características, né? E eles conseguem, né? Porque eles trazem água do Mediterrâneo, que é salgada, passa por osmose reversa e pau, a água fica potável, né? Eles se irrigam, fazem tudo com um dos maiores consumidores de osmose reversa do mundo é Israel, né? Então é fácil fazer isso lá, né? Por quê? Porque eles têm tecnologia. Povo abençoado, cara, é brincadeira, né? E essa água que eles trazem do mar, eles usam muito para irrigação ou eles usam também para tomar? Então, pode usar para tomar. Não, não usa porque eles conseguem outras formas, né? Tem poço, tem um monte de outras coisas, mas e pega, inclusive, um pouco do Rio Jordão, tudo. Mas eles podem usar para beber, sem problema, Fica pode. uma água, então, boa Tem mesmo. duas maneiras, né, de você tornar a água potável. Ou você evapora, né? As ilhas do Caribe fazem isso. Evapora a água, fica água sem sais minerais nenhum, né? Como se fosse uma água destilada, aí você acrescenta os sais e toma. Ou você passa por sistema de osmose reversa, né? Um dia que a gente puder, a gente fala sobre isso, né? Então ele vem, é uma membrana seletiva e te dá exatamente o que você precisa do outro lado. Eu preciso de tanto de cálcio, 40 partes por milhão de cálcio, 30 de não sei o que, para tomar água. E elimina aquele. E o outro fica do lado de cá, o salino, né? Eu não sei se a parte mais do sais fica de um lado e ele seletivamente ele joga para o outro lado só o que precisa, né? Isso em Israel é comum, né? Os caras têm osmose reversa, né? A Petrobras, por exemplo, tem água potável no meio de uma plataforma, não precisa trazer, né? Ele tem uma osmosezinha reversa lá, o cara toma água do mar, né? E só que lá os sistemas são gigantes, né? O negócio é louco, né? Essa tecnologia de Israel é louco. O negócio Esse sistema é um sistema muito caro? Caro, um pouquinho caro, É? um pouquinho caro. Ainda é um pouco caro. Tá ficando mais barato, né? As membranas estão mais baratas, dá para fazer um negócio mais em conta hoje. Evaporar é muito caro, né? Porque a energia é cara, né? O cara lá do Caribe, de Aruba, Curaçao, eles fazem isso, mas é caro. Uma usina daquela fica cara para você evaporar E a população é pequena, então talvez seja viável É. para aquela região ali, né? Osmose reversa é melhor, né? Porque tranquilo. eu fico pensando às vezes, pô, Nordeste você tem a seca lá no interiorzão, mas é toda uma costa ali gigante, né? Poderia ser utilizado Pode utilizar. Os sistemas são um pouco caros, né? E tem que ter vontade política, né, para fazer isso. Eu Né? acho que Tem o maior ter problema vontade, é de isso, fazer isso, né? Para irrigar, né? O Rio São Francisco lá tá muito seco, né? Então. Culpa do homem, né? O cara vem, plantou na margem e joga lá para dentro. Que é um cuidado, por exemplo, que o povo do Egito tem, né? Com o Nilo. O Nilo é o único
único rio e os afluentes dele que vão dar algum subsídio para o cara sobreviver no Egito, né? Eles têm um maior cuidado com esse rio, né? E acho que é o mesmo cuidado que a gente tinha que ter aqui, né? E você, É, né, para o Amazonas tem água sobrando, né? O cara não morre de sede, e nem de fome, né? é. Sede e fome ele não morre. É, você tem o peixe dentro da água, que você pode O cara pescar, vai lá e etc, pau, né? né? Você vai no Mar da Galileia, fica os velhinhos lá, tudo com as Ah, é? varinhas pescando, né?